Queridos irmãos, estão ligadinhos aí no canal, conhecendo a palavra de Deus. Muita alegria estar aqui com vocês, trazendo um estudo da palavra de Deus, de um pastor, Adinaldo Barbosa, O Caminho dos Vencedores, muito edificante. E o tema desse estudo é Deus de promessa. Você que está aí inscrito, eu agradeço. Você está inscrito. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para seus amigos e colegas. Ajude este canal a crescer e espalhe a palavra de Deus de bom coração. A imutável palavra de Deus afirma que para tudo existe um tempo determinado por Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, verso 19. Ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. 2 Pedro 3,19. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O tempo de Deus é diferente do nosso. Vivemos dentro de um contexto de vida em que os dias, os meses e os anos determinam a nossa existência, nosso tempo e nosso agir. Esse tempo é chamado de cronos, de onde vêm as palavras cronograma, cronômetro, cronologia, entre outras. O tempo de Deus é bem diferente, embora não queiramos entender esta realidade. É bom saber que o nosso Deus tem o melhor para nós, independente do tempo e das situações. O tempo de Deus é o Kairos, está ligado ao momento, agora. O tempo de Deus não está limitado ao nosso tempo. Isto quer dizer que ele entra no nosso tempo, Cronos, e realiza a sua vontade. Em Daniel 2:21, ele muda o tempo e as horas. Deus é soberano e tem um controle do tempo. Se possível, ele para até o sol, para dar vitória ao seu povo. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué 10, 12 e 13. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Abraão e as promessas de Deus em sua vida. Reconhecer que somos limitados em termos total de dependência de Deus é viver na plenitude do Espírito e de suma importância que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Os que duvidam das suas promessas são como as ondas do mar. Tiago 1, versículos 6 e 7. Para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Abraão, foi preciso renúncia, isto é, abnegação. Sair de Ur dos Caldeus, sua terra natal, com a sua família não foi nada fácil, pois a terra que ele estava sendo convocado era desconhecida. Gênesis 12:1, Hebreus 11:8. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você faria isto? Veja que Abraão não resistiu ao chamado de Deus, mas confiou nas promessas dele. Gênesis 12:1. Romanos 4, verso 3, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça.
incrível. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele tinha 75 anos de idade, um tempo para a nossa época um tanto avançado. Além disso, a sua esposa, Sara, era estéril. Imagina aí, que situação difícil. Confiar nas promessas de Deus é uma base para aqueles que almejam ser vitoriosos. Crer é deixar o visível pelo invisível. É entrar na dimensão do Espírito, é deixar Deus agir. 2 Coríntios 5, versículo 7. Deus é soberano para cumprir com a sua palavra. Se preciso for, ele muda o tempo e as horas. Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Abraão, ao tomar posse da promessa, habitou na terra que o Senhor lhe prometeu. Hebreus 11:9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Confiar, tomar posse da bênção, é um dever nosso. Sejamos como Abraão, que ouviu a voz de Deus e, independente das circunstâncias e situações, avançou pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1 e verso 3. A promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de uma grande nação e que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. Gênesis 15, versículo 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. Disse: Assim será a tua descendência. Sara era estéril. Gênesis 16:2. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A esterilidade de Sara era um grande problema para Abraão. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A esterilidade de Sara era um grande problema para Abraão, porém para Deus jamais, pois aos 90 anos Sara se torna mãe, cumprindo assim a palavra de Deus a Abraão. Gênesis 21:1. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Quem dera que vive Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois. Gênesis 17, versículo 15 e 19. Assim como Abraão, Sara também sorriu devido à sua idade. Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ele ali na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também
o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei a luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não diga isso, porque te riste. Gênesis 18, do 9 ao 15. O tempo de Deus chegou na vida de Sara. O tempo de Deus é soberano. Sara estava velhinha, cansada. O tempo do seu fluxo já havia cessado. Cientificamente falando, ela jamais poderia gerar filho. Ela sorri diante da promessa do anjo, pois sabia que para ela era impossível, mas foi repreendida pelo anjo que disse, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Então foi aí que houve a intervenção divina. O Kairos de Deus chegou. Deus entra no tempo de Sara, isto é, no Cronos, muda a história de Sara, reverte o quadro e, um ano depois, nasce Isaque, o filho da promessa. Estamos diante de um grande milagre, pois até hoje ainda não se ouviu falar que uma mulher aos 90 anos desse à luz um filho. Porém, isto é um fato. A Bíblia é a palavra de Deus, e nela não existem mentiras. João 17:17. Como falamos há pouco, no início do texto, havia uma impossibilidade humana. Sara, cientificamente, estava impossibilitada de ser mãe, isto é, o seu período fértil havia terminado. Sara já estava com 90 anos. Ela estava literalmente impedida de uma concepção. A ciência tem avançado de uma forma gigantesca e é bíblico. Está lá em Daniel 12:4. Sabemos que sem o avanço dela, o homem não teria chegado aonde chegou. Porém, ela é limitada. Deus ainda continua no controle. De todas as coisas que o médico diz que não tem mais jeito, ele chega e resolve a situação. Ele é Deus, o Senhor da vida. O tempo de Sara e Abraão cantarem havia chegado. É bem assim. A trajetória dos homens de Deus na Bíblia é marcada por momentos cruciais. As circunstâncias adversas sempre fizeram parte da vida destes heróis da fé. As angústias, desânimos, vales e solidão faziam parte da trajetória destes baluartes da fé. Muitas vezes tiveram que se isolar em cavernas e montes para vencer os desafios através da oração. Homens como Abraão, José, Moisés, Elias, Davi, Jó e o próprio Jesus. As promessas de Deus se cumprem, sim, mas é preciso orar, buscar a Deus, pois a palavra diz, buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia, cerca de 5 no Antigo Testamento e 3.000 no Novo Testamento. As promessas divinas têm como objetivo trazer a firmeza, a confiança do crente no poder de Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios ele diz, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele, o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Coríntios 1:20. E aqui eu encerro, meus amados irmãos, esse estudo. Seja edificado pela fé da palavra de Deus, do conhecimento dela, que o Senhor vos abençoe. Amém? Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, abençoando outras vidas através da palavra, viu? Deixe os seus comentários construtivos para a honra e a glória de Deus. Que Deus os abençoe.